Começando o nosso segundo episódio de Entre Sessões, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, cá estou eu apresentando um programa que talvez vocês vão curtir, eu espero que sim. E hoje eu trouxe para trocar ideia comigo o Matias, que trabalha comigo, e a gente vai falar um pouco sobre a calistenia, que é uma coisa meio nova aqui na cidade. A gente está trazendo essa novidade para vocês e ninguém melhor que o Matias para trocar ideia com vocês sobre isso. Então, seja muito bem-vindo, Matias, troca ideia com a gente. Se apresenta aí para a galera. Obrigado, sou o Matias, estou trazendo então a calistenia aqui para São Roque, uma coisa nova, né, que ainda não tem. E vamos mostrar um pouquinho, tá falando pro pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho também dessa prática, que é muito interessante. Boa. Para quem não sabe, o Matias ele é formado em Educação Física, assim como eu. Matias é da licenciatura, né, em Educação Física. E até então, a calistenia é uma coisa que a gente vê muito na internet, vê muitos vídeos do pessoal praticando, ainda mais nos Estados Unidos, vê muita coisa, assim, que parece até impossível de ser feita quando a gente vê na internet, mas que nada mais é do que uma prática constante, né? Então, eu queria trazer primeiro o que é a calistenia para o pessoal poder entender. Então, só dar um resumão do que você considera que é essencial da calistenia para o pessoal entender. Tá. A calistenia, ela é uma prática de atividade física com o peso do corpo. Então, todos os movimentos a gente vai estar utilizando apenas o nosso corpo. A gente vai estar utilizando também de alavancas para poder estar dificultando os movimentos ou facilitando. Então, como por exemplo, os movimentos mais básicos da calistenia, que a gente tem outros esportes também, como cross, a ginástica, musculação nem tanto, mas a flexão de braço, a barra, tem uma remada na argola. Então, são movimentos que estão mais comuns, mas a gente não sabe que vem da calistenia, né? Beleza. Assim, só para contextualizar um pouquinho mais, né, pessoal. Até onde eu sei, a ideia da calistenia ela é usada para diversos esportes diferentes. Então, assim, só para introduzir com um pouco mais de, entre aspas, riqueza de detalhes, né? O peso do corpo é a base da calistenia. Posso estar errado, se eu estiver errado, você me corrige. O peso do corpo é a base da calistenia e trabalha muita parte também de alongamento, de mobilidade, de uso do corpo, né? Eu acho que a consciência corporal vem na essência do negócio. A consciência corporal é a chave. Então, assim, entender que a calistenia, ela literalmente usa o peso do corpo e que você usa todas as, vou chamar de valências do corpo, traz consigo a ideia de que, você pode fazer em qualquer lugar, praticamente, né? Sim. Então, assim, trazendo para uma coisa mais prática, a calistenia não só serve para quem quer, faço musculação, mas quero fazer uma coisa diferente. Dá para falar que substitui a musculação ou não? A calistenia é um dos únicos esportes que consegue substituir a musculação porque ela trabalha a força em todos os membros do músculo. A maior diferença é que a musculação, por exemplo, vai fazer de forma isolada, só que a calistenia é multiarticular, então você vai juntar vários músculos ao mesmo tempo. Mas aí não tem a ideia de ganho de massa, assim, ou também tem? Ou não? Não, também tem. Inclusive, teve um caso hoje, até, de um aluno meu, que passa na nutricionista em Barueri, se eu não me engano, que faz 1 mês e meio que ele tá... 1 mês e 1 semana, 5 semanas que ele tá comigo, né? E daí ele falou que ia vir treinar comigo, passou com a Nutri antes de vir. E ela falou, mas vou fazer calistenia, não tem como encaixar uma musculação, alguma coisa assim. E daí ele falou hoje que teve o retorno com ela e conseguiu ganhar 1 kg de massa muscular e perder 2 kg de gordura. Dá até perder gordura, então. Aí ela perguntou, mas, você fez só calistenia mesmo? Você não fez uma musculaçãozinha escondida, assim, não? Legal, Então tem como ter bastante resultado mesmo assim. Porque, assim, vendo aqueles vídeos da internet, a gente já vê o pessoal avançado fazendo calistenia. Que eu já vi muito vídeo de galera fazendo flexão com o dedo, fazendo barra, segurando só com 2 dedos, 1 dedo só. E, às vezes, a gente não leva muito em consideração que dá pra queimar tanta caloria, na prática em si, né? Sim. E aí, dá pra levar em consideração até mesmo a ideia, alguém mais de idade pra poder estar fazendo, ou é coisa pra quem é jovem, pra quem que é a calistenia? Então, a calistenia é pra todo mundo. Tá. Todo mundo consegue treinar. Tem alunos de 10 anos de idade e tem alunos de 83, que é o seu Kyo. Então, verdade, seu Kyo, verdade. Cara, eu lembro que você comentou que ele começou a treinar agora, né? Que ele nunca tinha feito nada. Nunca treinou nada na vida e começou a treinar agora. Então, cada um vai treinando no seu nível, na sua adaptação e vai no seu ritmo, né? E as aulas de calistenia, elas são todas em grupo? Ou é mais Sim, aqui na Open a gente está trabalhando em formato de grupo, até 7 pessoas, para manter um pouquinho da personalidade também de cada um. Tá, legal. É que aquele negócio, avançar em grupo facilita, né? Eu acho que uma prática nova, o começo ele é bem lento, até você ver resultado vai um tempo, né? Então, na verdade,
O avanço das pessoas são mais no começo da consciência corporal. Então, elas entendendo um pouquinho mais de como funciona o corpo, como ativa cada grupo muscular. Essa evolução depende de pessoa para pessoa, mas acostuma ser um pouquinho mais rápido. O ganho de força vai vindo com o tempo, né? E aí, essa adaptação também, imagino que seja facilitada pelo esporte que a pessoa já praticava, né? Tipo assim, se a pessoa já fazia um cross, por exemplo, dá pra transferir muita coisa que ela já sabia pra calistenia. Ou nem tanto, assim, também. Vejo mais que as pessoas que vêm do yoga e do pilates, como já tem uma boa base de consciência corporal, já vem com bastante facilidade. Mas já a galera que vem do cross, da musculação, vai depender muito de quem foi o professor delas, como que era passado isso para elas. Sim. Então não é uma via muito certeira, assim, mas o pilates e a yoga é mais forte. Assim, imagino que a calistenia acaba requerindo muito do core, né? Do centro abdominal, né? E para isso, talvez a prática do yoga tenha esse viés positivo, né? Sim, exato. Pô, massa. Assim, só para entender um pouco mais. Então, você falou da Open, que é basicamente o lugar que você dá aula, né? Sim. Para quem não sabe, a Open fica aqui na Terapia SAS, tá? Fica lá no nosso fundo, no nosso quintal. Exato. Mas é um CT de calistenia. É o primeiro e único da região, inclusive. Inclusive, se quiser vir conhecer, você está mais que convidado, que a partir de agora, se não era, vai ser avaliação gratuita para você vir conhecer a aula, beleza? Isso. Mas fala um pouco mais da Open, como que começou? Como é que foi essa sua ideia, de onde que ela surgiu? Como que começou a sua história com a calistenia? Isso que eu quero saber um pouco mais. Então, eu sempre gostei da calistenia, na verdade sempre não, né? Comecei a ver os vídeos no YouTube lá por volta de 2016, que a galera da Calistenia Brasil com Mesquita começaram a produzir um pouquinho mais. E sempre achei muito interessante, né? Porque faziam uns movimentos diferentes, só com o peso do corpo. E uns movimentos bem impressionantes, assim. E daí comecei a treinar por volta de 2018, mas comecei no cross training, que é a única coisa que tinha aqui em São Roque, né? Não tinha nada voltado para calistenia. Sim. E sempre tentei focar o cross-training mais para calistenia. Então, sempre foquei bastante nos ginásticos. Ficava para treinar no pós-treino os ginásticos também. Sim. Que é o que mais assemelha, né, o cross-training da calistenia. Tipo mais ou menos, é uma base semelhante. Aquele esquema de se pendurar, de bater o peito na barra, flexão. Fazer barra, fazer os keepings, né? Que na calistenia não tem, mas se assemelha um pouquinho. E daí, comecei a treinar a partir de 2021. 2021. Aí eu comecei a estudar um pouquinho mais, que eu entrei na faculdade também. E daí eu comecei a trazer esse conhecimento da faculdade, porque eu já consigo absorver um pouquinho mais do YouTube, né? Com mais clareza. E comecei a mesclar um pouquinho os treinos. Comecei a treinar alguns dias calistenia, mas sempre a maioria foi a parte do cross. Aí foi ano retrasado, ela para 2023. 2023, finalzinho de 2023. Aí eu comecei a trazer, 3 treinos de calistenia, 2 de cross. E ano passado mesmo... Foi meio que mesclando, assim. Exato. Aí ano passado mesmo, aí eu parei com cross e fiquei só com calistenia. Aí ano passado eu fiz um curso também, lá no Ben-Hur, na Road Calistenia, em Blumenau. Daí, a partir disso, só foi melhorando e crescendo cada vez mais. Pô, legal. Uma coisa que eu me lembro é que quando a gente fez a mudança de espaço pra cá, em outubro do ano passado, já era uma coisa que você tinha em mente, a ideia de fazer a calistenia acontecer. Eu lembro que você já estava dando algumas aulas, eu acho que na praça, na Bandeirantes, né? O que confesso que é bem fascinante pelo fato de que você não tinha nenhuma estrutura. Era basicamente ali a estrutura de alongamento que tinha na praça, aquelas barras aqueles pau-dar, né, de metal que tem lá. E mesmo assim, a galera já estava começando a se reunir, estava fazendo as turmas. E isso foi em outubro do ano passado. De outubro para cá, tem o quê? 9 meses, né? Mais ou menos 9, 10 meses mais ou menos aí. Deu para se construir o espaço, fazer a calistenia nascer, a Open nascer, né? E agora você está com quantos alunos mais ou menos já? Eu tô batendo os 20 alunos agora. E tem o quê? 2 meses de Open agora? Basicamente 2 meses. Tá vendo? Então, assim, acho legal o fato de que foi uma coisa que foi plantada lá atrás, assim, a sementinha foi plantada e agora tá dando super certo, tá crescendo, enfim. Mas que é uma coisa que
Até então, ninguém fez, ninguém pensou, ninguém Sim. trabalhou com isso. Eu acho que tem um aluno seu que já fazia calistenia, eu acho, antes, né? O Luiz, né? O Luiz, ele já Ele já treinava pela praticava, né? internet, Ah, né? então. E aí agora você tá reunindo toda essa galera que curte fazer isso e trazendo gente de fora, né? Sim. Porque eu vi que também que agora tem a Verote, que é maratonista, que tá fazendo. Sim. Tem uma galera que é de outros esportes que tá migrando pra calistenia também, né? Sim. Ah, Galera da legal. musculação, galera Cara, do cross. assim, a tendência, obviamente, é continuar crescendo, mas é uma coisa que, assim, é novidade, que não é novidade para a cidade, mas que é uma prática de saúde, uma prática de força, que vai tirar um pouco ali do foco total da musculação, do fisiculturismo que vinha forte, né? Pô, isso é massa. Com relação agora à parte da Open em si, como que funciona as aulas? Tem todo dia, dia sim, dia não? Como é que funciona? A Open a gente tem aulas de segunda a sexta. Aí a gente separa a agenda de segunda, quarta e sexta a gente faz puxar e empurrar, terça e quinta a gente faz mais a parte de perna e core. Core tem todo dia, mas terça e quinta o foco é um pouquinho maior. A gente trabalha com turmas de até 7 pessoas, com agendamento pelo site. E aí a pessoa começa... Vem para aula experimental, tipo, faz uma aula... Vem para aula experimental. Boa. Não faz a aula que tá na lousa. A gente faz uma aula para conhecer um pouquinho mais, conhecer o nível, o desenvolvimento. E daí, depois de um certo tempo, ela vai para aula da lousa. E aí a progressão meio que acontece com o passar das aulas, você vê que a pessoa vai evoluindo e vai meio que melhorando, vai dificultando a vida. Ou como é que funciona esse avanço, assim? Exato. É que lá a gente trabalha com um ciclo de 3 meses, né? E com miniciclos de 1 mês só. Então, por exemplo, tem o ciclo de resistência, que eu trabalho mais ou menos de 10 a 12 repetições e coloco exercícios que são possíveis de fazer essa quantidade de repetição. Então, por exemplo, tem uma barra. A pessoa vai testar o nível dela. Eu tenho a opção dela fazer com a barra sem um apoio, sem auxílio nenhum. E tem uma pseudo-barra que a gente usa na calistenia bastante, que é com apoio, ela com o pé no chão ou num banco. E daí ela consegue fazer com um esforço de 10 a 12 repetições. Tá. E com isso a gente vai progredindo a cada 3 meses, vai tendo um progresso bem grande. Ah, massa. Mas na calistenia tem algum tipo de graduação, alguma coisa assim, não? Tem, tipo, se eu comecei agora, é tipo, que nem a gente fez o episódio com o Edgar e com a Bianca recentemente, e aí tem as graduações, né? Faixa branca, faixa amarela, enfim. Na calistenia tem esse esquema também de graduação? Ou é só, tipo, o tempo de prática, você vai melhorando, e, enfim? Não, tem a graduação, tem também esse esquema com tempo de prática que você vai melhorando, mas a gente tem as graduações. O treino não é baseado nas graduações, mas a gente faz... Todo ano tem pelo menos uma graduação, a gente tem 8 níveis, que eles são baseados, tipo, eu vou passar uma prova para você, você vai ter determinados exercícios, determinadas repetições que você precisa fazer para você falar, pô, eu sou desse nível. Então, como se fosse um odd do CrossFit, num campeonato, só que lá o único oponente é você mesmo, é você contra o seu eu do passado. Entendi. Então, você fala, pô, às vezes você vai treinar com o objetivo, não, eu quero o nível 3. Aí tem tantos exercícios, então você sabe que esses exercícios você vai ter que focar um pouquinho mais para chegar no final do ano e você passar na provinha. Ah, então você meio que tem como estudar para essa prova, digamos assim, já vai preparado. Ah, isso é massa, pô. Mas aqui na Open você já faz isso? Ou ainda não? Esse ano eu vou fazer, né, que é sempre lá pro final do ano. Começou agora também, né? Então não deu tempo de fazer graduação. Sei. Né? Não, saquei. Pô, mas que legal, cara. E, assim, vou falar como de quem vê de fora, né? O pessoal avança muito rápido. Tipo assim, pra quem nunca fez nada, a ideia de, pô, ir lá e começar a fazer barra, imagino que você vai quebrar, né, a barra. A pessoa começar, se for da pseudo-barra, né? Você meio que desmembra um pouco o exercício para poder fazer a pessoa começar num nível que ela consegue realmente e a partir disso ir evoluindo. Mas o que eu vejo, o pessoal avança muito rápido. Tipo assim, eu percebo que o pessoal tá avançando muito rápido. Porque, pô, eu vi quando começou, eu vejo a galera fazendo agora, tem gente fazendo coisa que, tipo, o handstand, né? Pô, vou falar aqui do que eu vejo você treinando. Do tempo que você aguentava ficar, porque você fica agora, já avançou muito rápido. Pô, claro que você treina todos os dias. Mas assim, pra galera que começou a fazer, que eu vejo a galera treinando aí, pô, 3, 4 vezes, 5 vezes por semana, a galera tá avançando muito rápido. Então, eu acho doido o quão rápido isso avança, o quão rápido você ganha essa melhoria quando você faz de desbloquear movimento, né? O quão rápido o quão rápido o pessoal tá desbloqueando o movimento, ou desbloqueando habilidades num curto espaço de tempo. Porque a Open, como eu falei, tem o quê? 2 meses agora? 2 meses. Então, tipo assim,
E a quantidade de gente que já veio, que já melhorou, está avançando. E assim, que não foi, a Verotti, a corredora, a Ana, que é do balé, aqui do lado. Sim. Tipo assim, são pessoas de nichos diferentes que estão todas treinando a mesma coisa e evoluindo com consistência. Então, esse é um trabalho, cara, muito fascinante. Tá? E parabéns, inclusive, viu? Porque começou agora, o projeto já tá avançando super rápido. Caramba, a galera tá mandando bem. É que a gente ganhando, a gente começa a treinar e o foco principal é ganhar consciência corporal, né? Então você vai treinar, vai ganhar força. Mas o mais importante é você entender como que você faz a força, né? Como você consegue recrutar o músculo, como que você consegue recrutar todas as fibras desse músculo para você fazer essa força necessária, né? Sim. Então, tipo, você ensinando o seu cérebro, tipo, você treinou, você dormiu, seu cérebro já vai guardar essa informação e no dia seguinte ele já vai estar melhor, né? Por isso que vejo que acaba sendo bem rápido. Pô, eu acho legal o fato de que a gente falou no começo, a consciência corporal, ela tá presente ali, ela tem que estar presente. Eu acho que assim, para quem vem da musculação e vai pra calistenia, pô, às vezes a pessoa não tem tanta consciência corporal na musculação e na calistenia acaba melhorando. Agora, o inverso vai ser muito benéfico, porque a pessoa vai ser, às vezes, faz a calistenia, começa a ganhar consciência corporal. Aí vai pra musculação, pô, vai dar um gás do caramba. Então, pra quem quer fazer musculação, a calistenia eu acho que é uma saída muito legal. Total. Tanto pra ideia de levar os dois ao mesmo tempo, porque por mais que uma, na teoria, possa estar meio que sobrepondo a outra, a ideia de somar as duas parece bem interessante. Até pra questão estética, tem gente que gosta de ter o shape maior e bem hipertrofiado. Eu acho que é mais difícil na calistenia, falando como leigo, né? Não sei. Eu acho que a ideia de somar os dois pode ser bem interessante, mas também a ideia de vir de um pro outro tem muito que se somar, tem muito que se acrescentar. Eu falo porque eu dou personal, porque eu tenho algumas alunas de personal, e eu sempre pego muito firme na ideia da consciência. Ativar a escápula, aperta glúteo para fazer o movimento, faz a força na coxa. E muitas vezes falta esse entendimento de, putz, será que eu tô fazendo isso? Será que eu tô apertando o glúteo? Será que eu tô ativando a coxa? Porque nunca foi requisitado das pessoas isso. Então, acho que na calistenia vai ter essa conexão mente-músculo muito mais bem trabalhada do que a musculação, né? Porque é diferente você tá fazendo uma execução certa do que tá fazendo as ativações corretas, né? Recrutando o músculo correto. Então o resultado também é bem diferente. Pô, eu acho legal pra caramba. Até pra questão que você falou, tem gente mais de idade que vem também. A ideia de equilíbrio, de fortalecimento, pô, deve ser bom até demais. Se for o seu Yu-Gi-Oh, né? Tem 83 anos, pra ele deve estar sendo fascinante a ideia de treinar. Porque em 1 hora de aula a gente trabalha mobilidade e alongamento, a gente trabalha força de core, então a gente trabalha o corpo inteiro, trabalha equilíbrio também. Então são várias áreas que a gente trabalha em 1 hora só, que às vezes em musculação você não consegue, no cross você não consegue, então outros esportes você acaba não conseguindo complementar. É que a musculação ela é muito boa, só que também vai depender do seu professor. Essa é uma questão bem complicada. Essa é uma questão muito forte. Mas assim, isso é uma coisa que você falou que eu tava pensando aqui agora. A musculação, por muitas vezes, a gente divide com relação a membros superiores, membros inferiores, treino de peito, treino de costas, treino de perna. E você falou que na Open você faz empurrar e puxar e perna. Exato. São 2 dias diferentes só, mas basicamente é superior e inferior, vamos colocar assim, né? E o core no meio de tudo. Tipo assim, eu acho que a julgar pelo que você tá me falando é como se englobasse muito mais os músculos, você ativa muito mais os músculos num treino do que você ativaria isolando cada puxada, cada empurrada, né? Tipo, quando você faz um treino de puxar e empurrar, você vai ativar sua parte anterior inteira e sua parte posterior inteira, seja de superior, seja de até porque é quase que força pura, né? Você usa tudo que você tem pra poder fazer, né? Você usa todos os músculos, estabilizadores, acessórios, todos no grupo muscular. Com relação à parte da calistenia, você, tipo, na Open, você passa algum dever de casa, a pessoa tem que fazer alguma coisa em casa, ou é só mesmo vir e treinar e amanhã você volta de novo? Porque assim, eu não sei se todo mundo pode fazer todos os dias, né? Mas assim, imagino que seja permitido fazer, não sei também. Sim. Tipo, todo mundo pode fazer todos os dias, né? Mas pra quem não vem, você passa meio que um dever de casa, tipo, você tem que fazer tal coisa tal dia já que você não vem. Ou fica meio que livre pra pessoa poder fazer? Fica livre, porque se a pessoa já consegue treinar pelo menos 3 vezes na semana, ela já consegue ter um bom desenvolvimento. Lógico que 5 vezes na semana é o essencial, né? Seria o ideal. Faz uma diferença muito grande na evolução, assim. Esse é Mas o que eu passo às vezes é só uma mobilidade a mais pra fazer em casa, mas exercício de força difícil.
Ah, não, mas assim, querendo ou não, 3 vezes por semana já, na musculação também já dá um bom avanço. Aham. E, bom, na calistenia não deve ser muito diferente, né? É. Como que funciona pra você com relação à ideia de, tipo, como que eu vou trazer aquela pessoa nova, digamos, pra calistenia? Aham. Porque às vezes a pessoa já vem com a ideia meio que enraizada. Tipo, pô, Sim. eu tenho que fazer a musculação pra Aham. poder desenvolver, o médico mandou eu fazer Sim. musculação. Aham. Como que você trabalha essa conversão? Porque, assim, imagino que nenhum médico recomende calistenia Aham. como opção Hoje principal. ainda não. Tipo assim, mas como que funciona? Tipo, pô, beleza, eu sei que seu médico falou isso pra você, Aham. mas, beleza, testa isso aqui, vê se funciona pra você. Como é que já teve algum É. caso de gente chegando com indicação e você ter que converter, entre aspas, a pessoa pra você, não? Eu tive um caso do João, tem 63 anos. Ele falou, pô, ele vem da musculação, dei aula pra ele na Longevita. Uhum. Aí ele gostava do meu trabalho lá e perguntou pra mim, né? Eu falei pra ele vir conhecer. Mas ele falou, pô, Matias, mas acho que eu preciso de musculação, eu preciso levantar peso, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ó, João, você vem aqui, você faz a aula teste, daí depois da aula teste você me fala o que aconteceu. Aí ele pegou, fez a aula teste, curtiu pra caramba. Aí tá treinando já faz um tempo já faz uns 4, 5 meses que ele tá treinando. Caraca, bicho. E ele tá evoluindo bastante. Aí, ó. Pô, eu tô falando. Assim, é uma coisa nova, uma coisa que tem que se quebrar esse tabu, digamos assim, com a ideia de que não tem peso, por isso não é difícil. Mas que aos poucos eu acho que você está conquistando um espaço muito diferente aqui na cidade. Porque, assim, é uma coisa nova, é uma coisa que as pessoas não têm conhecimento nenhum. Não é tipo assim, eu tenho uma ideia. As pessoas, às vezes não têm conhecimento nenhum. E agora tá se criando essa consciência de que é um exercício diferente, é uma coisa legal, uma coisa nova. Eu falo que assim, primeiro porque eu te conheço há um tempo, eu super boto fé no trabalho que você está fazendo, tanto é que eu confiei minha namorada para fazer aula com você, então eu confio mesmo, pode treinar que eu confio, mas assim, é um trabalho que eu acho que tem muita gente que ainda não bota fé. Sim. E que eu acho que falta pelo menos experimentar, porque ver os dois extremos, do tipo assim, pô, não usa peso, não dá resultado. Sim. E é impossível. O nego faz a parada, Sim, o handstand, e parece que não tem gravidade, e é impossível, eu não consigo fazer. Uma coisa que eu falo que, assim, eu recomendo para muitos dos meus pacientes a ideia da calistenia, por ser um treino que você pode fazer em qualquer lugar. Mas uma limitação que eu, pelo menos, escuto bastante, aí você me diz quais você escuta mais, quais desculpas você escuta mais, mas uma das desculpas que eu mais escuto é que, não, eu sou muito pesado para fazer isso. Meu peso é muito grande pra fazer calistenia, eu não consigo fazer. Tipo assim, não sei se isso é uma coisa que você escuta muito, mas eu tenho sempre que tentar convencer a pessoa de que não importa se é pesado, um começo, você tem que começar de algum lugar, né? Tem, tipo, desculpas que você mais escuta, digamos assim, na calistenia? Então tem essa parte do peso, porque, lógico, se você é mais leve, você vai ter mais facilidade, porque você já vai ter mais controle sobre o seu corpo. Mas se você tem um pouquinho mais de sobrecarga, você vai poder fazer também. O seu processo, o seu foco vai ser outro, vai ser um pouquinho de perca de peso para você chegar também no seu peso mais tranquilo, né? Com um pouquinho menos de porcentagem de gordura. Mas uma desculpa que eu escuto bastante também, não desculpa, né? É um medo que a galera tem. Mas que eu preciso ser forte para treinar calistenia. Na verdade, você não precisa ser forte para treinar calistenia. Você treina calistenia para ser forte, né? Ninguém começa na musculação puxando 100 quilos numa remada. Você começa com pouco peso. E na calistenia a gente tem meios também pra gente começar mais tranquilo, no seu nível, e ir aumentando também essa carga, né? Nossa, só de pensar na ideia, tipo assim, eu tenho que treinar pra daí pegar tudo que eu treinei e aí começar a fazer calistenia, eu já penso que eu já não iria pra calistenia. É a mesma coisa que eu ter que, sei lá, tá limpo pra tomar banho. Exato. Eu falo que na corrida tem muita gente que fala assim, eu não consigo correr, eu não sou bom em correr. Mas você não treina corrida, não tem como você ser bom em correr ainda. É a mesma coisa. Não, bota fé. Olha, eu vou falar uma coisa que eu vi e aí você me disse uma coisa que é fácil de se fazer, tá? Há um tempo atrás, eu acho que talvez você que me mandou, não sei, a respeito da junção da calistenia pra corrida, que tem esse trabalho que dá pra se juntar as coisas, né? Tem como você fazer esse link, digamos assim, de outros esportes e usar a calistenia como essa preparação para esses esportes? Tipo assim, é uma coisa que a Open vai fazer, o que você já pensa em fazer, o que você já faz, é uma coisa a se desenvolver, digamos assim, porque, pô, tem muitos esportistas nessa cidade, talvez não tantos disponíveis à ideia de fazer somente calistenia, mas, exemplo, pegar o Edgar e a Bianca, que fazem um karatê, e colocar um treino de calistenia com eles, algo assim, pode ser interessante a ideia. Sim. Não sei se é um plano pra Open fazer alguma turma esportiva, alguma coisa assim, mas você já trabalha com algum esportista específico? Tipo, eu sei que a Verote tá aí, mas ela tá fazendo...
tipo de trabalho específico pra corrida ou não? Bate no microfone. Bugou. Morreu. Só a luz só. E aí, tá funcionando? Ah, voltou. Voltou. Então, a Velote, ou não só ela, mas os esportistas que estão aqui, eles fazem um treino específico para a prática deles? Ou é tipo um treino voltado mais para tipo, putz, ganho de força, ganho de velocidade? Como é que funciona essa questão? Já tem uma coisa pensada para isso ou não? Então, eu pretendo estar fazendo uma aula de sábado pra galera que pretende usar a calistenia como fortalecimento. Mas, como complemento, na verdade, do que já trabalho durante a semana, mas não sendo algo tão focado pro esporte. Sim. Mas você pegar esse ganho de força, esse ganho de consciência corporal e poder, para você entender um pouquinho melhor como funciona o seu corpo, para você poder usar a nossa modalidade. Entendi. Então, Legal. porque, tipo, às vezes a galera treina, quer dizer, às vezes não, a grande maioria das vezes, a galera treina por treinar, assim, só faz o movimento sem pensar muito nele, sem estar tão presente. Sim, só o gesto. Só o gesto. E é muito diferente você fazer o gesto, você tá presente, sua cabeça está totalmente focada nesse gesto e seu cérebro consegue absorver muito melhor, né? Sim. E a calistenia é uma coisa que dá pra você treinar, tipo, sem ter... Que nem na musculação a gente tem planilha. Tem como você fazer meio que sem planilha, só por conta e, sei lá, meio que inventar o seu treino ou é uma coisa que é melhor realmente ter uma planilha de progressão, uma coisa mais regradinha ali? Até dá, né? Mas a evolução, sempre quando não tem uma planilha, algo a ser seguido certinho, a evolução vai ser muito mais lenta, né? Porque você vai ter que ficar martelando e às vezes a maioria das vezes você vai errar e vai ter que errar muito pra acertar uma hora. Boa. Ó, agora só pra sair um pouco da tua especificidade, assim, de nicho tão específico. Eu lembro que você comentou comigo a respeito de tipos diferentes da calistenia, porque a calistenia é a prática esportiva, mas tem o esporte em si, né? Tem o lado competitivo também da calistenia, né? Acho que são 3 categorias, né, que você falou? Nos treinos a gente trabalha a parte do street workout, Street que workout, são mais os movimentos juntos com os balanços, mais parecido com a ginástica olímpica que a gente tem. Que é tipo, você vai fazer o 360, que você vai de um lado para a barra do outro, dá um 360 e voltando. Tem os movimentos semelhantes à ginástica olímpica. Tem a parte da calistenia normal, que são os movimentos básicos. Tradicionais. E tem a parte de strength, né? Que é usando peso. Só que daí não vou fazer peso para fazer uma rosca direta, por exemplo. Eu vou fazer peso para aumentar minha carga na barra. Então, tipo, já tô forte o suficiente, vou colocar 20 quilos numa cinta, por exemplo, ou um colete e vou fazer uma barra com peso para estar progredindo, melhorar os básicos, principalmente. Mas chega a ter competição, não? Tipo de calistenia? Tem competição de street workout, que são... Normalmente a galera fala dos combos, né? Então é que eu vou falar os nomes, mas tipo, você tá na barra, faz um 360, aí sobe num muscle, tô falando Tudo bem. em chinês, e lá em cima você trava numa planche, numa full planche. E aí você basicamente junta várias coisas numa sequência de movimentos. Você faz uma sequência de movimentos e esses movimentos variam em nota. Igual a ginástica olímpica, uma apresentação de ginástica olímpica. Tem a competição também de calistenia normal, então você pega igual um odd de crossfit, aí se assemelha um pouquinho mais. Então você vai ter que fazer, sei lá, 100 barras, 50 flexões e 100 agachamentos. Quem fazer mais rápido leva essa parte. E tem também a parte do strength, que é quem puxa... Quem consegue fazer com mais carga. Quem consegue fazer com mais carga. Ah, legal. Você tem competições de formas diferentes dentro do que é a calistenia. Exato. Em cada uma das 3 categorias, né? Mas, tipo assim, é uma competição tipo nacional, coisa assim, como é que funciona isso? Então, é que aqui no Brasil não é tão forte, né? Tem lugares que tá começando, tipo no sul tem algumas, lá no Nordeste também tem, mas pra fora do país, nos Estados Unidos, é mais forte na Rússia. Tem até campeonato mundial de calistenia. Caramba! É que aqui no Brasil não é que nada não chegou conhecido, ainda. não chegou ainda. Não. Eu imagino, porque todo vídeo que eu vejo no Instagram, coisa assim, sempre os caras de fora fazendo... E assim, é uma coisa que chega a ser... Parece que não tem gravidade, né? Parece que os caras são muito bons. Aqui chega num nível absurdo. Aqui assim. Pra mim você já é bom pra caramba. Tipo assim, eu vejo a galera do Instagram e fica assim, cara, é outro nível de prática. E assim, eu acho que se com,
2, 3, às vezes 4 meses de prática que o pessoal tá aqui. Aham. Tá avançando super rápido. Cara, com 5 anos de prática, 6 anos de prática, cara, deve Sim. ficar um resultado fascinante o negócio. Eu percebi essa diferença quando eu fui fazer o curso. Porque eu já tinha uns 5 anos de prática de cross-training, de crossfit. E lá tinha galera de 5 anos fazendo calistenia, né? Uhum. Cara, a diferença assim, você fala, esses caras são uns mutantes. E eu treinando aqui, tipo, sou eu, tá ligado? É de boa. Cara, vou contar uma história aqui que foi engraçado. A gente foi fazer um atendimento lá no My Box de Mairink que a gente foi Aham. atender. E aí foi engraçado porque foi uma situação que era simples, a ideia de a gente estar lá atendendo, liberação miofascial e tudo mais. E quando a gente acabou os atendimentos, o Matias falou pra mim assim: ah, eu vou ali e tal, brincar na barra, tá? Aí eu falei: não, tudo bem, vai lá. E aí eu fiquei limpando as macas, observando o Matias indo lá e tal. Alguns minutos depois. Voltou? Tivemos alguns problemas técnicos. Enfim, deixa eu contar a minha história como eu tava contando. A gente foi atender nesse dia do My Box, né? Lá em Mairink. E aí o Matias foi, olhou pra barra, ficou encarando e falou: pô, deixa eu fazer um negócio aqui. Aí ele pegou e sem esforço algum, pareceu a coisa mais fácil da terra. Ele pegou e subiu. E ficou no alto da barra aqui. Como é que chama isso? É o muscle up. Bar Muscle Up, isso. Aham. E aí, nesse exato momento, todo mundo do box olhou e falou: meu Deus, olha esse cara! E reuniu um bonde de gente em torno do Matias. Eu fiquei assim: meu Deus, eu criei um monstro. E aí, pronto, reuni todo o bolo de gente. Nossa, como é que você faz? Me ensina, me ensina. Aí, pronto, virou o Deus do My Box naquele dia. Já foi da hora. Aí o ego do Matias lá em cima, assim: ó, o cara é bom demais. Aí saiu da barra, foi pra argola, mesma coisa. Todo mundo: meu Deus, ele é muito bom. Cara, pra você que já treina há um tempo, já tá muito mais tempo que a galera da Sim, Open, né, sim. treinando. Qual que é a diferença dos seus treinos pro da galera? Você faz também divisão, tipo, segunda uma coisa, terça é perna, e aí quarta de novo, depois quinta é perna? Ou tem uma divisão que é diferente que você faz? Como funciona a sua divisão? Então, eu utilizo o mesmo treino da Open, só que eu faço nas minhas progressões, né? Então, como eu tô um pouquinho mais avançado já, eu já tenho quase 2 anos de treino, eu faço nas minhas progressões. Com as minhas cargas, com meus movimentos, mas eu sigo o mesmo padrão. Aham, a ideia é de, tipo, segunda-feira você empurra e puxa, terça perna. Isso. Ah, boa. Eu vejo Exatamente. você publicando de vez em quando, tipo, que você tá fazendo com mais progressão, você usa o cinto pra botar mais peso, né? Pelo que eu entendi, é a parte do dificultar um pouquinho. é a parte do strength, né, que você falou, que é exato. chique demais. Beleza. E, cara, pra não tomar muito do seu tempo, me fala aqui como que funciona pra você essa ideia. Tipo assim, pra quem quer começar agora, tipo, quer começar a treinar calistenia, o que eu tenho que fazer? Dá pra começar em casa por conta? Quais são esses passos que eu tenho que dar? Eu acho que se você quiser começar e tá treinando em casa, eu acho que você tem que focar na qualidade, para você entender primeiro como funciona cada exercício, entender, pegar o básico, fazer ele muito bem feito, trabalhar ele bem certinho e depois começar a trabalhar os movimentos também. Porque o que a galera mais erra é querer, tipo, pô, tem um movimento difícil, eu quero fazer esse. E começa a pular progressão, pular exercício, não entender como funciona e acaba se machucando, acaba lesionando, porque se você fizer errado também, como qualquer outro esporte, você vai lesionar, né? Sim. Mas e se você tá aqui pra São Roque, aí você vem aqui na Open, né? Já Fazer começa, uma aula experimental pra conhecer como funciona. já começa certo. Aí, assim, o básico realmente funciona, tipo, a flexão de braço, abdômen, já conta como parte de um treino de calistenia, imagino, né? Com certeza. É que com a flexão de braço você consegue ter variações que você dificulta bastante. Mas, tipo, você fazer uma flexão sem os pés, que já é um movimento, com certeza você vai ter uma progressão de carga muito maior. Ô, doido. Igual na musculação, só que demanda um tempo de treino. Como que faz a flexão sem o pé, cara? Que isso? Não, beleza. Bom, cara, é isso. Um prazer te receber pra trocar ideia. Tem muito o que falar. Se a gente ficar falando sobre calistenia, vai longe ainda, que eu tenho muitas perguntas. Porém, a gente vai voltar depois mais vezes pra trocar mais ideia. Eu quero que você volte mais vezes pra falar mais sobre a Open. Inclusive, queria só abrir um parênteses aqui. Eu sei que a Open fez a parceria com o Mauricião, da Gods, né? A gente tá com a Cadê? parceria Aí, ó. Mostra aí. com a Gods. Aí, ó. A Gods, o A Mauricião. Gods, marca muito boa de camiseta. A galera da Open recomenda. Aí, ó, a God já Ficou veio chique. junto com a Open, então duas marcas estão crescendo juntas aqui em São Roque e recomendo muito também. Bom, mas é isso. Bom, muito obrigado por ter tirado um pouco do seu tempinho pra trocar ideia comigo. Eu que agradeço. E eu te vejo todos os dias, né? Então a gente se vê amanhã. Amanhã. Fechou? Aí. Valeu, Matias.